Então, o que eu peguei pra vocês hoje? Peguei uma partida de um campeão mundial, essa partida do Alekhine Yeoi, que a gente viu aqui em cima, é uma partida de 1937. E essa partida aqui embaixo que a gente vai analisar agora é uma partida de dois jogadores de 2.500, 2.500, 2.600. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa escolha de aberturas. Às vezes eu vejo muito gente, galera, o Carlsen jogou um C3 na posição e tudo mais. Mas galera, é o Carlsen, ele conhece todas essas e conhece o campeão mundial. Você não viu o campeão mundial jogando, você não viu o Alekhine errando e você está jogando a posição acima. Você está dando um passo maior que a sua perna. Então, por isso que é legal você pegar a partida com jogadores um pouco menor rating e entender o que ele está fazendo. Então vamos agora para a segunda partida que eu quero que vocês conheçam, tá? Então vamos aqui abrir o nosso tabuleiro e vamos nessa segunda partida, que vai ser a última partida de hoje, para a gente ter essa introdução sobre a Slava. E a gente vai ver a posição das pretas. Aqui o jogador de brancas é um mestre internacional sueco. Não sei se ele era mestre internacional na época, né? Por causa do rating. E de pretas é um GM sueco, uma partida jogada em 2016. E é um torneio lá na Suécia. São dois jogadores que a gente, assim, não são top da elite, mas eles usaram ideias bem legais e até o lance 10, aí a teoria estava totalmente redondinha. E aí você vai ver a diferença entre um e o outro aplicando as ideias. E essa partida aqui eu vou fazer bem mais perguntas para vocês, que ela foi mais tática. C4, C6. Cavalo F3. E pergunta, galera, pode jogar bispo F5 aqui direto, sim ou não? Manda rápido aí no chat aí. Vamos ver se vocês estão ok aí. Dá um minutinho pra galera aí. Sim ou não? Pode jogar bispo F5 direto aí. Galera, é legal ver partidas de jogadores. A gente tem aquele preconceito, mas o jogador tem 2.200 ou tem 2.300, né? Mas ele chegou até os 2.300, ele chegou até os 2.200, ele chegou até os 2.500. E a gente quer pegar o cara que tem 2.800. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Às vezes é um preconceito bobo, porque a gente quer dar um pulo maior que a perna, né? Mas você tem que entender que dos... Não sei qual que é o rate de vocês atual, vamos supor que você tenha 1.600. Dos 1.600 para os 2.300 é um salto, né? E dos 2.300 para os 2.800 é outro salto. Então, tomar cuidado com isso. Então, só para vocês estão ok na posição, não pode jogar dama B3, pode jogar bispo F5 por conta de dama B3. A gente viu aí as posições, né? Tô vendo que vocês estão ligeiros aí na posição. Então aqui, o que você vai fazer? Você joga cavalo F6, cavalo C3, e agora sim você toma o peão. A4 e bispo F5. Que se jogar bispo F5 antes, né? Só pra galera, se alguém chegou depois, vocês vão ver o comecinho da live. Se jogar bispo F5 tem o lance dama B3, que é muito chato, incomoda aqui também. Aí posições como essa, às vezes tem que jogar isso aqui. É horrível, né? Toma cuidado. D por C4, A4 e agora bispo F5, controlando o centro. Cavalo E5. Se alguém chegando agora, galera, não esquece de deixar o like no nosso vídeo para ajudar a crescer cada vez mais, tá? E lembrando que vai ficar 24 horas disponível aqui a live para vocês. E aqui a gente está vendo as linhas de cavalo D7. Cavalo por C4. E aí, galera, aqui qual que é o lance que vocês jogam de pretas? Lembrando que você tem que buscar o controle central. Então, vamos ver se vocês lembram aí a teoria pelo lado de pretas. É assim que eu gosto de trabalhar aberturas. Não gosto de ficar passando, gosto de perguntar para que vocês entendam o lance. Lembra daquela ideia? Para igualar uma posição, você tem que colocar um peão central. Então, qual que é o seu plano para colocar um peão central aqui? Então, né, galera? Estão ali lutando pelo 1.600, 1.700, 2.000. Eu online eu tô com 2.300. No Chess tá 2.350. No chess.com está quase 2.200. E tipo, eu tô passando conhecimento pra vocês, vocês absorvem, né? Mas se a gente vai pegar uma partida do Carlsen jogando essa linha, não vai ser difícil? Entende? Essa que é a ideia que eu quero passar pra vocês. Vocês não pegarem partidas tão absurdas para entender os conceitos, senão você vai dar um salto muito grande e não vai aproveitar. Então, a galera que viu aí o dama C7 é o lance
interessante na posição para jogar E5, viu? Você não precisa decorar dama C7, você tem que entender que tem que fazer E5. É assim que eu gosto, galera. É assim que eu gosto de trabalhar a abertura. Exatamente, Ed. Isso aí. E E5. D por E5. Cavalo por E5. Bispo F4. E agora, cavalo D7, que é o lance da teoria. E aqui jogou bispo G2. Na partida do Alekhine, vocês já conhecem os erros que ele cometeu. Por exemplo, quais foram os erros que ele cometeu? Ele jogou F6 e bispo E6. O bispo ficou sem defesa. Esse foi um erro que ele cometeu na posição, se vocês lembram. Outro erro que ele cometeu, quando o peão avançou aqui para 6, ele capturou o peão. Então, basicamente, esses foram os dois principais erros do Alekhine na posição anterior. Certo? E o que acontece nessa partida? Aqui é uma linha sugerida que eu vou deixar como uma sugestão para vocês tentarem aplicar na partida. Porque quando você joga posições de peão-dama, geralmente as posições são fechadas e o jogador de branca sabe o que está fazendo e você tá aquela imagem da capivara que eu mostrei lá com um monte de macaquinho brincando com ela. E aí tem um lance bem legal aqui feito pelas pretas que eu acho que você poderia considerar ele nas suas partidas. Caso caia numa linha parecida com essa, ou você tente fazer isso. É um lance um pouquinho surpreendente, que é o G5. Mas André, por que G5 nessa posição, né? Aqui tem um sacrifício de peão, tá? Se bispo captura, tem cavalo por C4. E saímos da cravada. Em compensação, você tem aqui um ataque em B2. Interessante. Você tem possibilidade de F6, torre D8, que é bem interessante, ou até roque longo em alguns casos. E você tem um bispo aqui em G7 que vai jogar muito bem. Então, essa aqui é uma posição muito, muito bacana de jogar de pretas. Bem interessante. Parece um pouco desconfortável no início, mas quando você vê, tem uma série de partidas que dá uma vantagem muito, muito legal para o jogador de pretas. Tem umas partidas que não duram 20, 30 lances com as pretas jogando dessa maneira. Recomendo depois que vocês procurem. Na partida, ele jogou com cavalo E3. Qual que é a ideia de cavalo E3? Depois que peão captura, cavalo toma bispo. E aqui, lembra aquele conceito? Opa, galera, bom dia aí. Ô, Eduardo, tá por aí? Bom dia, Eduardo. Então, por isso que eu falo, se você não conhece teoria, você nunca faz o G5, galera. Você nunca, nunca vai fazer. E por isso que eu tô trazendo para vocês essas ideias fora da caixa para você começar a colocar no seu jogo e parar de sofrer. Essa que é a ideia, é isso que eu gosto de fazer nas aberturas. Eu não tô jogando linha secundária, mas eu tô pegando uma linha interessante dentro dela. E, galera, quantos jogadores de brancas, se alguém que joga D4 aqui, fala pra mim se alguém já jogou um G5 em você durante a posição. Não joga. E aqui, lance bem interessante para as pretas. Você não vai rocar curto nessa posição. Não faz muito sentido. Mas um rock longo é bem traiçoeiro aí. E já te dá muita possibilidade de ataque. Então, João, ela fica aberta. Mas... agora, depois de rock longo, o jogador de brancas tem que rocar curto. Ele não tem outra opção. E o rock longo pra ele tá horrível, né? Mas você já tem uma torre G8, um bispo que vai entrar e 2 cavalos muito, muito interessantes. Aqui ele jogou dama C2. E você vai melhorando suas peças. Opa, Marinho, bom dia! Grande Marinho aí do Hate Evolution. Cavalo C5. E aqui, galera, ele faz um lance bem fraco. Aí vocês vão falar, eu sei que vocês têm medo desse B4 aqui. Mas esse B4 ele é muito, muito fraco na posição. Por que esse B4 é tão fraco assim? Primeira coisa, galera, quando você vai atacar, você tem que deixar seu rei seguro. A gente trabalhou aqui naquele vídeo do Remapet. O Marinho tem que voltar o vídeo pra ver. Depois a gente trabalha esse tipo de posição, Ed. Eu mostro depois. Vou deixar. Vamos trabalhar esse plano. Depois no finalzinho da aula eu volto naquela posição lá.
Mas aqui depois de cavalo C5, galera, você tem que pensar o seguinte, tá de brancas, você tem que colocar o rei em segurança. Mas o jogador jogou um B4, e esse B4 aqui é um erro. Por que esse B4 é um erro? Se você olhar a posição dele, o rei dele está no centro. E tem uma coisa no xadrez que você tem que ter uma... tirar essa barreira. Eu tinha essa barreira, eu não quero que vocês tenham. Quando o jogador ameaça uma peça nossa, a nossa intuição quer fazer o quê? Tirar o cavalo para E6, para D7, para A6, para qualquer lugar. Mas você tem que saber de uma coisa. Uma ameaça numa peça sua, você pode retornar com uma ameaça na peça dele. Então eu quero deixar aqui para vocês uns 2 minutos para vocês pensar o que vocês jogariam de pretas nessa posição. Você não pode jogar para trás, você não pode voltar cavalo, não pode jogar aquela posição, como fala, restrita. Você tem que perceber que o rei dele está no centro e você tem que responder ameaça com ameaça, galera. Não pode ter medo, é um tipo de posição. Então, o que você faria aqui de pretas para manter a iniciativa na posição? Tem um lance muito, muito forte e que foi sensacional. Exatamente, Gilmar. Rei em segurança tem que estar. E se olhar o rei das pretas, tá mais seguro que o das brancas agora, na minha opinião. Eu, pelo menos, não tenho uma torre entrando numa coluna aberta no meu rei. Como que você contra-ataca nessa posição? E também tem um conceito aqui de gerar casa fraca, tá? Eu achei muito, muito boa essa posição. Eu poderia ter trazido essa posição na aula de casa fraca que iria combinar muito, muito bem. É um momento de sacrifícios aí, é um momento de iniciativa. Não sei se vai ser muito bem um sacrifício, mas é um momento de iniciativa. Galera, cuidado com o lance dama D7, você vai perder o cavalo. Exatamente, Ícaro. Exatamente. Aqui, galera. Se eu colocar um cavalo em E5 e outro em C5, eu quero fazer cavalo D3 em algum momento. Mas para fazer cavalo D3, eu tenho que tirar esse peão daqui, né? Então, e uma coisa, ele tá ameaçando um cavalo. Por que não ameaçar o bispo dele? Aqui, por incrível que pareça, o lance melhor para ele fazer seria E captura F3. Agora ele tem uma casa muito, muito fraca. E agora eu quero que vocês me respondam, tá? Boa a posição das pretas? Jogaria cavalo ou esse ou outro, tá? Ele jogou de E para abrir a coluna. E aqui, cavalo por B4. E a posição das pretas está muito boa. Convenhamos aí que ele tá com uma torre a menos na partida. Se tirar a dama, você perde o cavalo, Victor. Aqui, se você faz qualquer lance de dama, você tá perdendo o cavalo. Então, por isso que ele jogou F3. Então, depois de B por C5, que foi outro erro, né? Que ele devia ter tomado e entrado naquela posição ruim. Joga F por G2. Tá ameaçando tomar coroando, né? Se fosse um cavalo aqui, vocês já sabem que ia promovendo. Torre G1. Bispo C5 e torre G2. E ele fez aqui o fianqueto da torre, que por lógica nunca é bom isso aí. Lance horrível aí para as brancas, né? Olha que situação essa torre aqui. Essa torre aqui tá de quarentena, galera. Não joga. E aí, ele vai rocar como? Ele vai trazer o rei pra cá, aqui? Não sei. É triste a situação. E aí você tá com um bispo, cavalo ativos, né? O rei tá mais seguro, porque tá chegando torre E8. Não, perdeu o cavalo não valeria a pena, né? Você jogar com uma peça a menos na posição. Aí já é bem complicado.
Exatamente, a posição ficou uma delicinha jogada. E jogou aqui cavalo C4. Qual que é a ideia de cavalo C4? Né? Tô ameaçando torre D2. Tô ameaçando torre E8. Estamos jogando pro mate. Ele jogou G4. Qual que é a ideia de G4 dele? É que a torre saia por aqui. E aqui uma ideia bem interessante, né? Quando ele jogou cavalo C4, ele abriu a casa E5. Isso é uma coisa que também tem que observar bem nas partidas. E quando abre a casa E5, tem a possibilidade de cravar o cavalo. Então ele mandou aqui, dama E5. Tá cravando o cavalo aqui em C3. E torre G3. E bispo B4, cravando o cavalo dos dois lados, né? Tá cravado daqui, cravado de lá também. Posição muito triste. Jogou torre D1. Vinga da torre é uma loucura, né? Triste, né, de fazer. Torre por D1. Rei por D1. E torre D8. Aqui, ele jogou rei E1. Mas só por curiosidade, se jogasse rei C1, aqui você poderia jogar lances bem fortes na posição. Como que vocês continuariam aqui de pretos nessa posição? Só pra ter uma ideia. Vocês pensariam aí? Pra ficar muito bem, né? Não foi o que aconteceu na partida, mas só pra vocês pensarem um pouquinho nessa posição. Eu acho que aqui é o momento de arremate, é o momento que você surpreendeu o adversário com aquele G5. Tudo dentro de teoria, tá, galera? Tudo linhas que são possíveis de jogar. Mas a posição ficou muito, muito boa de jogar de pretas aqui. Eu estaria muito confortável com a posição que chegou agora. Minha torre tá melhor, meu cavalo tá melhor, meu bispo tá melhor, minha dama tá melhor, meu rei tá mais seguro. Então, quais seriam os lances aqui pra você melhorar ainda mais essa posição, tá? Não é nada forçado, tá, galera? Não é nada assim concreto, ganhou, tá? Mas é uma posição sensacional. Depois de bispo A3, o que vocês pensam? Vai ter que jogar rei B1. E qual seria o outro lance forte pra deixar a posição mais bonita ainda? Exatamente. Então, aqui, né? Jogaria aí o bispo A3. E depois do bispo A3, joga a torre D2, né? E tá horrível a situação aqui, né? A3, torre D2. E aí, ficou difícil, né? Então vai pra onde, né? Se for pra cá, já vai levar esse, no mínimo, né? Então fica muito, muito difícil. Então voltando aqui, jogou rei E1, veio cavalo A3 e jogou dama C1. Tranquilo, Letícia? Exatamente, Marinho, torre D2. E agora é um momento muito, muito bacana aqui da posição. Tem que perceber uma coisa, galera. Esse cavalo tá cravado. E tem um lance muito forte para você fazer aqui de pretas. Qual foi o lance aí realizado pelas pretas que fez as brancas abandonarem nesse exato momento aí? Essa é a última pergunta do dia, aí. Como que você jogaria de pretas agora para praticamente o seu adversário clicar na bandeirinha do do abandonar ali? Tem que perguntar aonde você quer as suas peças. Se você conseguir responder isso, você vai encontrar o lance e também perceber que o cavalo dele está cravado. O cavalo está cravado, tem casas que ele não defende mais. Então você pode ajudar, melhorar suas peças aproveitando que o cavalo está frágil na posição. Tomar, você vai perder a chance da cravada, né? E aí perde um pouquinho a iniciativa. A gente tem que aproveitar que esse cavalo tá cravado, galera. Esse cavalo tá cravado, ele não defende E4, D5, A2, D1. Você pode aproveitar um pouco isso. Esse B5 é horrível, né? O peão tá aqui, né? Vamos descartar isso aqui.
certo, galera. Então você viu que o cavalo não defende essas casas, né? É visto por cavalo não é muito legal, eu acho. Aqui, o dama D5 eu acho que pode ser considerado. Ele jogou dama E4. Que é um lance muito forte aqui. Por que é muito forte? Porque ele abandonou, tá? Por que ele abandonou, né? Vamos entender. Se ele jogar um lance aqui como F3, eu jogo dama B1. E depois das trocas, ele perdeu o equino aqui, né? O cavalo foi-se embora na posição. Ele tá cravado e o outro cavalo tá atacando. Essa aqui é uma linha que poderia acontecer. E3 é a mesma coisa, praticamente. E3 eu posso jogar até dama, cavalo B1 direto, se eu quiser. Se ele jogar um lance como rei F1, aí sim você faz bispo por C3. Se dama captura, torre D1, e toma dama e tá ganha a posição. E se ele faz aqui torre por C3, joga dama H1 e é mate. Cara, enxadrista, tudo bem com você? Você que tá assistindo esse vídeo, vendo as ideias da defesa eslava, gostando e pensando em aplicar no seu repertório, tem uma coisa pra dizer pra você. Prepare-se, prepare-se porque dentro das próximas semanas a gente vai lançar um curso incrível para você entender todas as linhas, todas as subvariantes e todas as minhas recomendações para que você jogue tanto a eslava quanto a semi-eslava com perfeição para parar de sofrer contra o peão D4. Para saber como vai funcionar tudo mais, continue acompanhando nossas aulas de sexta-feira, que lá eu vou dar todas as informações para você. Um forte abraço, galera. Fica com Deus. Esse aqui é o nosso Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais!